Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa diário dos Tubarões. Hoje, mais cedo, por causa do jogo Brasil-Marrocos, logo mais às 21 horas, que terá transmissão em direto aqui na televisão de Cabo Verde. Faltam apenas 2 dias para a estreia da nossa seleção na Copa do Mundo e a primeira missão, está clara, é fazer bonito frente à Espanha, a número 1 do ranking da FIFA. Nos jogos de ontem, destaque para a goleada dos Estados Unidos da América sobre Paraguai. No embate entre o mundo do futebol e do soccer, os coanfitriões Estados Unidos começaram a resolver o jogo bem cedo, com o autogolo de Damian Bobadilla aos 7 minutos. Uma rápida jogada combinada entre Winston McKennie e Christian Pulisic rompeu a defesa adversária e terminou com o médio paraguaio a desviar a bola para dentro da própria baliza. A equipa norte-americana mostrou-se dominante desde cedo, criando espaços com facilidade diante da defesa paraguaia. Florian Balogun ampliou a vantagem aos 31 minutos. E ainda, antes do intervalo, voltou a marcar com um remate colocado no canto superior esquerdo da baliza defendida por Orlando Gil. No segundo tempo, o Paraguai tentou agir. Maurício, brasileiro naturalizado paraguaio, reduziu aos 28 minutos após a assistência de Júlio Enciso. No entanto, já nos acréscimos, Giovanni Reina fechou as contas com um remate de classe. E na segunda-feira será a vez de Cabo Verde entrar em campo para fazer história no Mundial de Futebol. Vamos lembrar os 26 jogadores cabo-verdianos, os 26 cabo-verdianos convocados que já estão a fazer história com a participação inédita numa Copa do Mundo. Todos, Cabo Verde vai vestir nesta primeira fase de grupos, vai vestir todos os 3 equipamentos oficiais, inclusive o da cor vermelha, que foi apresentado este sábado pela Capelle e pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol. 3 jogos e 3 camisolas diferentes para os Tubarões Azuis. Na estreia absoluta em mundiais de futebol, Cabo Verde utilizará 3 equipamentos diferentes nos 3 jogos da primeira fase. A primeira partida frente à Espanha, esta segunda-feira 15, às 15 horas, horário de Cabo Verde, o combinado nacional apresentar-se-á com o equipamento na cor branca. Na segunda partida frente ao Uruguai, no dia 21 de junho, às 21 horas, Cabo Verde vestirá de vermelho. E só na última partida da primeira fase de grupos, frente à Arábia Saudita, no dia 26 de junho, os Tubarões Azuis estrearão o equipamento principal, o azul. A FIFA já divulgou o que cada seleção e os árbitros vão vestir nos primeiros 72 jogos da competição e Cabo Verde vai apresentar todos os seus equipamentos, incluindo o da cor vermelha, apresentado este sábado pela Capelle e pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol, e que vai ser utilizado na partida contra o Uruguai, porque, segundo a FIFA, as 2 primeiras opções de Cabo Verde não contrastavam o suficiente com o azul celeste do Uruguai. A partir da fase eliminatória, a equipa que formalmente joga em casa usará, salvo alguma situação excepcional, o equipamento principal. Se necessário, o visitante terá de recorrer ao alternativo. O primeiro jogo dos Tubarões Azuis esta segunda-feira será em Atlanta, onde são aguardados muitos cabo-verdianos. Segue-se depois uma viagem até Miami, onde no dia 21 enfrentará o Uruguai, e na última partida da fase de grupos, a seleção nacional viaja até Texas, para no dia 26 defrontar a Arábia Saudita em Houston. Apuram-se para a fase eliminatória os 2 primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os 8 melhores terceiros. Cabo Verde está no grupo H, com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Vamos recordar os 26 convocados do Mister Bubista que vão defender as cores da nossa nação e que ficarão para sempre na história do desporto nacional como os primeiros cabo-verdianos a jogar uma Copa do Mundo. Logan Costa, Vozinha, Stopira, Dinei Borges, Kiko Lopes, Kevin De Pina, Giovanni Cabral, João Paulo, Gilson Benchimol,
Jamiro Monteiro. Gary Rodrigues. Márcio Rosa. Sidney Lopes Cabral. Daroi Duarte. Laros Duarte. Yannick Semedo. Willy Semedo. Telmo Arcanjo. Dailon Livramento. Rian Mendes. Nuno da Costa. Estival Moreira. CJ Dos Santos. Wagner Pina. Kelvin Spencer Pires. Hélio Varela. Bobista. A estreia de Cabo Verde no Mundial será uma verdadeira montra que se abre ao mundo, não apenas no desporto, mas também no turismo, na música e em todos os aspectos da vida desta nação independente há 51 anos. O Campeonato do Mundo da FIFA decorre de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Só pela participação, Cabo Verde já está a fazer história, mas faremos muito mais com a nossa presença em campo. E no nosso espaço de entrevista tenho comigo hoje um jornalista que também é amante do desporto rei, do futebol, José Mário Correia, que tem no mercado 3 livros sobre a história dos Tubarões Azuis. José Mário, muito boa tarde e muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. Começo por perguntar-lhe como é que surgiu a história, esta vontade de escrever sobre o futebol. De alguma forma eu sou uma espécie de alfaiate da moda antiga, ou seja, eu ando à procura de fragmentos de história da Seleção Nacional espalhados um pouco pelos jornais, pelas bibliotecas e pelos arquivos, e vou construindo em história, transformando-me simultaneamente numa espécie de alfarrabista, ouvindo histórias dos Tubarões Azuis. E quando é que começou esta odisseia? Em 2010. Em 2010, quando Cabo Verde ameaçou as grandes seleções internacionais e depois com a sua chegada à finalíssima da CAN em 2013 na África do Sul. Agora, conta-nos como é que fez esta sectarização. Este é o terceiro, a terceira obra, Tubarões Azuis, no Olimpo dos deuses do futebol, mas tem 2 antes. Exatamente. Neste aqui eu volto a tomar como ponto de partida 1978, que foi o ano em que nós fizemos a primeira travessia internacional rumo a Guiné-Bissau, onde conquistámos o primeiro troféu, e depois faço uma espécie de fita do tempo. Passo por 1979, depois quando nós inauguramos a nossa presença na CAN, e depois 1992, quando experimentamos a nossa primeira pré-eliminatória para chegarmos à Taça da África das Nações, e 2000, quando ganhamos a primeira Taça Amílcar Cabral aqui em Cabo Verde, 2013, quando fomos a finalíssima na África do Sul, e depois os 7 momentos seguintes de tentativa de chegar ao Mundial, que culminou agora em 2025, no dia 13 de outubro, com o nosso apuramento. Mas antes já tínhamos tido uma prestação em Abidjan, na Costa do Marfim, com a nossa participação na CAN, em que fizemos uma participação brilhante, ainda com o Bobista na liderança dos Tubarões Azuis, e só caímos nos quartos de final diante da África do Sul, e ainda assim pela marcação das grandes penalidades. Estes são os marcos maiores do livro, sendo certo que a cada momento há um mastigar dos vários micromomentos que prefazem as histórias individuais de cada momento, como eu disse. Mas as obras foram feitas ouvindo relatos desses protagonistas do nosso futebol, ou apenas com extratos do que disse inicialmente? Há uma mistura, um pouco de tudo. Se tu quiseres saber... Porque não temos muitas obras sobre futebol aqui em Cabo Verde. Não, são apenas estas. São apenas estas. Enfim, há a legislação compilada relativamente à matéria que regula o desporto, que é uma publicação do Osório, e há também um outro livro do William que retrata as promessas do futebol. Mas em matéria da Seleção Nacional dos Tubarões Azuis, apenas as publicações minhas é que existem no mercado, e são 3. Portanto, este último vai até a qualificação de Cabo Verde para o Mundial, com certeza já está na forja uma próxima, que é a nossa participação efetiva. Se tu quiseres, vai ser uma espécie de segunda edição, em que vai trazer uma súmula daquilo que vai ser a nossa prestação agora, sem ignorar naturalmente todo o trajeto que já se fez. No fundo, eu vou fazer uma espécie de segunda edição. E não Mas eu vi uma entrevista sua na Infopress em que diz que nas suas obras há as dificuldades invisíveis aos olhos do público que as pessoas não sabem sobre o que os praticantes e mesmo os ativistas do desporto enfrentam, os nossos jogadores e a seleção, a equipa técnica toda, até se chegar agora ao momento em que chegamos, que é o apogeu, que é a nossa participação no Mundial. Que desafios são esses que encontrou, para relatarmos aqui um pouco? São particularmente dificuldades no acesso às fontes.
Como sabes, a primeira geração pós-independência nasceu nos anos 50 e é uma geração que, se não perdeu a memória, há uma boa parte que já morreu. E o resto, o testemunho vivo que existe, tem dificuldades em recordar aquilo que foi efetivamente a sua própria prestação no teatro de jogo. E, portanto, chegar a essas fontes encerra uma grande dificuldade, e, sobretudo, tivemos em conta que os patrocínios que tu vais encontrando para fazer esse tipo de trabalho não te permitem grandes locações. Abundam. Exatamente. Então, as dificuldades são essas e para além de, enfim, escrever livros é um exercício de boa vontade, de alguém que ama, que gosta. E deixar alguma marca também sobre o nosso futebol, claro, sobretudo exatamente. agora, que a partir de agora vamos fazer história mesmo a sério. Claro, exato. Tira-te muitas noites, vários fins de semana e depois, enfim, como sabes, também os livros não vendem muitos, não vendem em larga escala e, portanto, vais fazendo isso com essas dificuldades naturais e conjunturais. Mas está sendo compensador. Já apresentou na praia, já apresentou em São Vicente, acaba de vamos voltar apresentar São Vicente. Na Ilha do Sal e depois no dia 4 estaremos em Lisboa para apresentação. E me parece que para uma tiragem de 1000 exemplares, muita gente não se consegue tirar 1000 exemplares em Cabo Verde, mas eu ousei tirar 1000 exemplares e, portanto, já vendemos se calhar 600 exemplares, portanto é bom. Eu tenho um pressentimento que vai vender muito mais agora com a nossa participação na Copa. Sente isso? Eu sinto isso, mas o palco maior de venda seria os Estados Unidos, mas nós não conseguimos ir, não por causa de dificuldades de visto, mas devido a uma logística financeira que é complicada. Estivesse eu dentro de uma organização, né, seria relativamente mais fácil. Não tem a parceria da Federação? Nesta edição houve uma parceria financeira que permitiu tirar o livro, quase 50-50, né, 50% da parte da Federação. E o IDJ? Sim, IDJ comprou exemplares antes de sair, né? E outras entidades vão financiando sobre a contrapartida de publicidade. Porque agora, por exemplo, com a viagem do Presidente da República aos Estados Unidos da América para assistir à estreia de Cabo Verde, este livro seria uma ótima prenda para as autoridades que ele vai visitar com certeza. O Presidente da República não fez nenhum contato nesse sentido. O Presidente da República comprou alguns exemplares, não é? Que lhe permitem, naturalmente, mostrar a imagem futebolística de Cabo Verde lá fora. Mas o meu livro tem um handicap, são livros muito pesados, assim como pesado é a nossa seleção. A nossa seleção também é uma seleção muito pesada, né? Então o livro também é pesado, cada livro pesa 1,123 kg, então estás a ver, levar 10 livros. Já pensou na hipótese de transformar em e-book? E-book é uma grande ideia, mas a minha editora, que é a editora Caminhos de Santa Clara, enfim, começa agora no mercado, ainda não tem os rudimentos técnicos suficientes. Se calhar seria mais viável esta alternativa. Claro, sobretudo nos tempos modernos, em que os jovens navegam mais através das plataformas digitais, seria mais fácil dar-lhes acesso, não é, a esta publicação. Mas os livros, na vida nós aprendemos uma coisa, tudo quanto acontece, se não for fixado no papel, tende a não existir. Não, e há quem prefira mesmo folhear os livros nos papéis e não num telemóvel ou num sobretudo a malta da minha geração prefere apalpar, tocar, sentir o cheiro do livro e ir para a cama com o livro, jantar com o livro, etc. Dar-lhe um prazer diferente para melhor, me parece, do que estar mergulhado nas ferramentas digitais que às vezes também são muito cansativos. Agora, neste programa ontem tivemos o depoimento do primeiro capitão da seleção de Cabo Verde, o Flávio Pina. Tem histórias semelhantes nos seus livros para contar? Sim, claro. Há os bastidores da seleção. Os bastidores da seleção são as partes mais importantes. Então, se tu fores conversar com pessoas como o Flávio, o Zé Dinhana, o Bassana, o Baessa em São Vicente e muitos outros, vais ver que nos bastidores há muitas histórias. Há histórias, por exemplo, de momentos em que, sobretudo numa altura em que a comida internacional não era uma exigência, eles eram forçados a comer a comida tradicional entram com condimentos, por exemplo, que indispõem praticamente os jogadores. No Mali, por exemplo, muitos jogadores sofreram e passaram fome. Isto na Taça Amílcar Cabral? Na Taça Amílcar Cabral, numa das edições da Taça Amílcar Cabral, me parece que em 1981, né, no Mali,
E há situações em que eles eram hospedados em hotéis de qualidade praticamente zero. Outros hospedavam em gímnasos esportivos, em escolas, não tinham Condições salários. bastante diferentes das que temos hoje. Claro, nada comparado Hoje com temos hoje. o chefe Lamine juntamente com a seleção a tratar da barriga dos jogadores. Claro que é uma grande aquisição, Claro. sobretudo tendo em conta algumas dificuldades forçadas que outras seleções nos impunham como forma de beneficiar os resultados. Hoje, através da alimentação, não é possível. Eu acho que foi uma grande revolução que aconteceu a nível da nossa seleção, termos o nosso próprio cozinheiro, a nossa própria dieta estabelecida por nutricionistas competentes e, portanto, isso facilita bastante a vida Há outras, alimentar dos há outras atletas. histórias curiosas para contar no seu livro, para além desta de alimentação? Alguma passagem que vale a pena ser ressaltada aqui? Há talvez, que me parece ser o marco maior, foi, enfim, aquela situação fatídica que nós tivemos em 2013 depois de termos ganhado Que praticamente muitos todos os jogos. cabo-verdianos não superaram até agora. Exatamente, podíamos ter inaugurado a nossa presença no Mundial desde 2014, não fosse aquela dificuldade que nós tivemos na gestão dos cartões amarelos, particularmente com Fernando Varela, que ele tinha sido expulso e administrado com um cartão, com uma expulsão que resultou em 4 jogos de suspensão. Tinha jogado apenas 2, mas enfim, acabou por ser utilizado ao terceiro. Conseguiu acesso à fonte para tratar dessa parte? É muito difícil, essa parte é muito difícil. Complicado. Claro, e até porque houve muita especulação à volta disso e, portanto, chegar à verdadeira essência daquilo que se passou é extremamente difícil. Mas conseguiu chegar à essência? Não consegui. Não consegui e limitei-me apenas a constatar o facto. Sim. E a traçar recomendações para que esse tipo de situações não voltem a repetir. Tiramos Porque lá uma ainda grande lição. hoje os cabo-verdianos ressentem-se dessa situação. Eu ouvi há dias o Lúcio chamar a atenção para gerirmos as expectativas em relação a este Mundial. Uma chamada de atenção justa, porque é claro que nós já sonhamos e que conseguimos chegar lá, agora não nos custa nada continuar a sonhar. Mas ele diz isso, sim, se calhar mais para chamar a atenção para não estarmos a sofrer à toa. Mas os cabo-verdianos não entenderam e caíram-lhe em cima. Eu estive lá, eu ouvi as declarações do Lúcio, foi feita com muito boa fé. Ele chamou a atenção ao pragmatismo. Ao realismo das coisas. Se tiver em conta que Yamal, por exemplo, vale entre 200 e 350 milhões na Nazaré, a seleção da Espanha vale 1,3 bilhões de euros. E sabes quanto é que custa a seleção cabo-verdiana? 54 milhões. Imagina. É uma ninharia. Não se compara. Apenas um atleta da Espanha vale 4 vezes a seleção de Cabo Verde. E queiramos ou não, esta questão pesa na balança. Claro, sem dúvida. São jogadores de qualidade extrema. É a elite do futebol mundial. A Espanha é campeã do mundo várias vezes. As suas equipas são as melhores equipas do mundo. O Barcelona, o Atlético Madrid, o Real Madrid. E os nossos atletas, e os seus internacionais jogam nas melhores equipas do mundo. Os internacionais cabo-verdianos jogam em equipas de segunda divisão. Se não jogam em equipas de segunda divisão, jogam em equipas de segunda linha. Não jogam no Benfica, Porto e Sporting. Jogam na Estrela da Amadora. Veja, o nosso avançado, por exemplo, o melhor avançado que nós temos, que é o Pico? Não, o Pico é central. Eu já me lembro o nome. Joga no Casa Pia, é suplente do Casa Pia. Né? O Stopira joga na segunda divisão. O Dailo Livramento. Joga numa equipa, a Casa Pia, por exemplo, que corre o risco de descer de divisão. É o nosso melhor avançado. Você está a ver? Então, só por aí, sobre esse tipo de coisas, esse pragmatismo, esse realismo... Que o Lúcio estava a chamar a atenção. Mas o problema é que nem pela qualidade dos nossos atletas, porque, pronto, como se diz por aí na gíria do futebol, são 11 contra 11. Mas essa questão do poderio económico e financeiro, acho que pesa mesmo dentro da linha, dentro do campo. Claro, e há porque respeito... os árbitros... a organização em si não vai ver com os mesmos olhos para as duas seleções. Claro, há um respeito natural relativamente às seleções supostamente maiores do ponto de vista financeiro, não é? E, portanto, as seleções supostamente mais pequenas, não é? Têm mais dificuldade de se ingrar. Agora, disseste lá uma coisa interessante. No campo, no teatro de jogo, tudo se torna relativamente igual. E até porque, na gíria futebolística, costuma dizer que
costuma-se dizer que é o único desporto em que o menor dos clubes pequenos acaba por vencer o maior dos clubes grandes. Portanto, a partir do momento em que Cabo Verde entrar em cena, entrar no campo de jogo, os próprios adversários irão olhar para os atletas cabo-verdianos e com respeito. E sem contar que a pressão está para o lado deles. Nós não temos nada a perder. Claro. Chegamos lá no Mundial e agora vamos batalhar de igual para igual. Claro, Cabo Verde tem que correr mais do que Espanha. Né? Tem que obrigar a Espanha a cometer erros. Porque desejar que Cabo Verde chegue e derrote a Espanha é legítimo. Não me diga que é impossível, que é legítimo. Não, claro. Eu estou a desejar isso. Mas, claro, é legítimo. Mas é um realismo apenas que o Lúcio Antunes pediu. Né? São duas seleções do ponto de vista... Mas neste momento ninguém quer ser chamado à razão. Claro. Todo mundo quer continuar a sonhar, pelo menos até terça-feira. Eu tenho estado a dizer... O jogo termina, se calhar cai o... A minha filosofia é esta. Eu tenho estado a dizer, vamos primeiro jogar contra a Espanha. E depois falamos de futebol. Depois falamos de futebol, joguemos primeiramente contra a Espanha. Nada de conjecturas, nada de projeções, nada de prognóstico. Contra o resto, contra o Uruguai e daí para frente falaremos de futebol. Vem depois. Claro, mas a emoção da segunda-feira ninguém nos tira. Claro. A emoção da estreia. Zé Mário, na escrita desses livros, desse e dos outros, se calhar esteve a falar, já disse que falou com os antigos jogadores, treinadores, selecionadores, etc. Notou alguma mágoa desses profissionais de futebol em relação à forma como o desporto está a ser gerido agora? Relativamente aos antigos internacionais, sim. Não é? Eles acham que foram os primeiros internacionais e, como tal, deviam ser recompensados. Não é? Deviam ter uma compensação financeira, quanto mais não seja porque já há comparações possíveis de se fazer, sobretudo a nível de artistas. Enfim, sim, abriu-se precedente. Claro, e eles acham que deviam ter uma compensação financeira e sobre isso que eles têm estado a batalhar. Até porque são atletas que jogavam a bola, o jogo pelo jogo, sem pedir nada em troca, que deram muito. E sem condições nenhumas. Claro, muitos hoje estão orientados, alguns já faleceram, e portanto acham que devia ter alguma compensação financeira, que sequer é um montante grande por aí além. E portanto, o Governo acaba de anunciar 75 mil escudos mensais. Sim, e fez de uma forma... Poderá satisfazer de alguma forma? Poderá satisfazer, mas veio relativamente tarde, né? Sobretudo para as pessoas que já começam a entrar, estar com alguma debilidade física. Devia ser, enfim, disponibilizado há mais tempo. De qualquer forma, há uma relativa injustiça lá, porque, enfim, me parece que são apenas 5 que vão ser beneficiados agora, 5 ou 6. Mas há mais pessoas que devem estar. Sim, há muito mais. E qual será o critério para selecionar esses 5 e não outros? Os critérios não são muito claros. Eu mesmo não entendi quais são os critérios verdadeiros que fazem com que esses 5 ou 6 recebam e os outros não recebam. Isso vai aguçar ainda mais as desigualdades. Agora, este livro já me disse que se calhar vai ter que escrever um próximo sobre a nossa participação efetiva no Mundial. Fazendo um paralelismo entre os jogadores antes e os de agora, o que é que poderia dizer em termos de produtividade, evolução, o contexto atual em que jogam? São jogadores diferentes do ponto na forma como encaram o jogo, mas a partir de 1980 as sucessivas direções da Federação fizeram uma coisa interessante, que foi abrir o espaço para atletas internacionais. No passado, nós jogávamos, a nossa seleção era apenas composta por jogadores domésticos que jogavam nos campeonatos nacionais. E hoje não temos nenhum na seleção que está no Mundial. Sim, mas há lá uma coisa interessante que convém ressalvar. Não há atletas que militam no campeonato nacional, mas há lá jogadores que nasceram em Cabo Verde e foram para fora. Uma minoria. Uma minoria, mas está quase... Dos 26, apenas 12 nasceram em Cabo Verde. Exato. Os outros são atletas que nasceram lá fora, que frequentaram outras escolas, outros que sequer conseguem dizer uma única palavra em Cabo Verde, mas simpatizaram com Cabo Verde, identificaram-se... O espírito identitário é mais forte. Claro, e aquilo vai permitir uma simbiose boa. E o dirigente, e o especialista em jornalismo, em desporto, direito do desporto, Daniel Soares, dizia-me há dias no programa que esta situação de não termos, por exemplo, jogadores residentes ou mesmo que foram para o Mundial a partir de uma seleção, está a custar, de uma equipa da casa nacional, está a custar muito aos bolsos destes times, porque poderiam estar a ganhar muito dinheiro agora
com essa projeção que Claro. os jogadores ganharam indo para o Mundial e que o dinheiro vai para os clubes portugueses, holandeses, franceses e por aí vai. Sem dúvida, mas Não há nenhuma equipa cabo-verdiana a usufruir, por exemplo, deste montante que a FIFA paga por ter jogadores cabo-verdianos no Mundial de futebol. Claro, porque nós não fizemos as coisas bem feitas. Não é? Muitos jogadores saíram aqui praticamente sem nenhuma amarra em relação aos clubes por onde iniciaram. E aqueles que saíram não com um vínculo que lhes permite abrir caminho. A transferência não foi assim também tão legal. Exatamente. Então, os próprios clubes onde eles militam hoje têm dificuldades em saber quem é o seu verdadeiro interlocutor aqui em Cabo Verde. E, portanto, há esse tipo de dificuldades. De qualquer forma, aqui uma coisa que é importante, Nazaré, o selecionador nacional, quando faz a escolha dos atletas, ele se divorcia do sentimentalismo, porque ele é pressionado a ganhar. Pois. Então, para um selecionador que quer ter resultados, quer ganhar jogos, introduzir na espinha dorsal da seleção um atleta doméstico, que não tem competições todas as semanas, que sequer participa numa competição internacional, ele aporta muito pouco ao coletivo. Então é preferível apostar em jogadores que estão lá fora e que militam nos campeonatos internacionais. Mas qualquer seleção, se calhar, segue a mesma estratégia. Claro, sem dúvida, sim, claro, é a lógica da seleção. Porque no desporto, e sobretudo a nível de seleção, e continua a valer o aforismo americano, ganhar não é tudo, é a única coisa. Não é tudo o que importa. É a única coisa. Não há sentimentalismo, não há amiguismo, porque nós pedimos rapidamente a cabeça do treinador, do selecionador, quando ele não ganhar jogos. E, portanto, ele tem que se divorciar do sentimentalismo, da amizade, para fazer uma seleção vencedora, ganhadora, com os melhores atletas possíveis. É claro que há momentos de alguma simpatia, mas isso não deve ficar no primeiro plano. Claro. E acha que esta nossa geração de jogadores, estes que estão no Mundial agora, reconhecem o contributo dos antigos para a afirmação do futebol cabo-verdiano? Muitos deles não conhecem a história, Nazaré. E aqui vale o meu livro, para eles verem que toda caminhada começa por um primeiro passo. Não é? A juventude, a nova geração, pensa que as coisas começaram com o nascimento deles. Mas há um passado. Há um trabalho feito não só por antigos atletas, mas também por treinadores, por selecionadores, por clubes, por associações, por presidentes de federação. Há um grande trabalho que foi feito no passado. Isso é uma corrida de estafeta. Dentro de 5, 10 anos, muitos deles já não estarão na seleção. Pois. O Lúcio Antunes dizia uma coisa interessante há dias. Ele disse, sim, é verdade que esta seleção é uma outra seleção. Mas se tu fores ver os elementos que compõem esta seleção, vais lá encontrar o Rian Mendes, vais encontrar o Bubista, vais encontrar o Garri, que são pessoas que levaram alguns ensinamentos que trouxeram do passado. É verdade. E, portanto, nada começa agora. Há todo um passado que importa reconhecer e eu espero que este livro consiga subsidiar o grupo e ver que as coisas começaram em 1978, quando o grupo não tinha nada a comer, não tinha bolas, não tinha relva, não tinha campos de futebol, não tinha viagens internacionais, não alojava em hotel e, muitas vezes, não recebia 50 centavos por cada jogo. O prémio era apenas um almoço que recebiam. É muito altruísmo. Claro, e há um passado gigante, brutal, que deve ser reconhecido e, portanto, me parece que, mesmo que muitos deles não digam, eu acho que se olharem para o passado vão ver que, enfim, todos nós temos pais, temos avós, temos bisavós, etc. E, portanto, as coisas não começaram agora. Pois, daí a necessidade, a importância dos teus livros para que as pessoas possam conhecer. Sim, porque este livro... A história do nosso futebol. Muito mais do que uma fita do tempo, não é? E vai esmiuçando cada momento, as dificuldades, as peripécias, todos os golos marcados, todos os golos sofridos, todas as vitórias, todas as derrotas, todas as competições que nos participamos, todos os clubes internacionais com quem nós jogamos. Veja, a nível do Spaló, por exemplo, narra, inclusivamente, a história. Nós ganhamos todos os países CPLP. Já ganhamos o Brasil, já ganhamos Portugal, já ganhamos Angola, já ganhamos Moçambique, Guiné-Bissau, Moçambique, né? E, portanto, é um livro muito completo, que não poupa detalhes. Traz todos os pormenores daquilo que foi os nossos quase 50 anos de história da Seleção Nacional. Agora, as pessoas me perguntam, se nós começamos em 1978, por que eu falo em 50 anos de história da Seleção Nacional? Porque houve uma versão zero, em 1975. Como tu sabes, Cabo Verde foi independente em julho de 1975.
e o torneio aconteceu em junho. Nós queríamos ir, mas não podíamos participar porque não éramos um Estado independente. Pois. Então não participamos e só entramos em 1978. E é por isso que eu digo que há, do ponto de vista de intenção, uma intenção de formar uma seleção. Então, apesar de tomar como ponto de partida 1978, não deixo de fazer referência a essa versão zero e, portanto, me parece que temos 50 anos de história de seleção nacional. Para contar. E uma história e tanto. Muito obrigada, Zé Márcio. Só para terminarmos esta conversa, qual o teu prognóstico do jogo Cabo Verde-Espanha na segunda-feira? Mas eu não sei. Mas arrisca lá, és livre para fazer isso. Sim. Não sei. Vamos jogar esse jogo e depois, se eu voltar para aqui, eu faço o prognóstico relativamente a Cabo Verde e Uruguai. Ok. Muito obrigada, Zé Mário, por estas histórias que trazes-nos aqui no programa Diário dos Tubarões. Estes livros imprescindíveis para se conhecer a história do futebol cabo-verdiano. Continuando neste programa, a qualificação histórica de Cabo Verde para a Copa do Mundo continua a gerar repercussão internacional e atrair olhares de vários cantos do mundo. O jornalista brasileiro Rafael Bósio está no país para fazer reportagens para Globo Esportes e traz uma forma criativa e diferente de retratar a história dos nossos 10 grãozinhos de terra. A façanha histórica de classificar-se para a Copa do Mundo tem atraído olhares e despertado o interesse de boa parte do planeta por Cabo Verde. País de pequena dimensão, mas gigante na ambição, e tornou-se destino de jornalistas e curiosos que querem compreender a história por detrás desta inédita conquista. Entre eles está o jornalista brasileiro Rafael Bósio, que chegou ao arquipélago com duas missões claras. A primeira é com a Globo e com o projeto Futebol Miúdo, levar histórias, curiosidades do país, essa grandeza que às vezes nas pequenas coisas que a gente encontra. Então tenho feito uma série de reportagens sobre não só o futebol, mas a relação com o futebol do país. E também através da pesquisa acadêmica, que eu faço mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no grupo de pesquisa Quequerê, no programa de pós-graduação em educação, e a gente faz pesquisa infância e futebol, a relação da infância e futebol, né? O Futebol Miúdo é um dispositivo de pesquisa para a gente encontrar nessas pequenas relações do futebol com as crianças essa grandeza que a gente está vivendo aqui no Cabo Verde agora. E esta presença tem ajudado brasileiros a conhecerem melhor sobre estes 10 grãozinhos de terra no meio do Atlântico, deixando uma janela para a descoberta sobre a cultura, o cotidiano e o amor pelo futebol em Cabo Verde. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando, cara, eu estou aprendendo sobre Cabo Verde, eu estou feliz de estar sabendo mais. Então isso também está sendo importante para poder levar um novo olhar para quem não conhece. E por ser um país que fala português também, que tem toda uma relação com o Brasil, é muito parecido. Eu estou aqui, eu estou percebendo que é muito parecido. Muita coisa que a gente, de convívio, de costumes, do amor pelo futebol. Então isso realmente é uma proximidade muito grande e com certeza o brasileiro, de uma maneira geral, vai ter um carinho grande por Cabo Verde na Copa do Mundo. Entre muitas histórias recolhidas, uma ganhou destaque especial, a do guarda-redes Vozinha. O jornalista revelou uma coincidência digna de um guião cinematográfico, ligando o nome do jogador ao Mundial de México de 1986, criando uma ponte simbólica entre gerações e continente. Vozinha, eu descobri que o Vozinha nasceu dia 3 de junho de 86. Tinha 4 dias que tinha começado a Copa do Mundo de 86 no México. E aí, o nome dele é por conta do Josimar, que era o lateral direito da seleção brasileira, que só foi porque o Leandro foi cortado e o Josimar fez 2 golaços. O pai do Vozinha colocou o nome dele de Josimar na Copa do México de 86. 40 anos depois, Vozinha está nos Estados Unidos, jogando uma Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde. E se Cabo Verde classificar, pode ser que Vozinha vá para o México junto com a seleção disputar um jogo de segunda fase de Copa do Mundo. Imagina, voltar no país onde o seu nome foi criado ali, foi inspirado. Muito bonita essa história, né? Na antevisão da estreia histórica contra a Espanha, Rafael Bósio reconhece o peso do desafio, mas rejeita a lógica fria das probabilidades. Com certeza, ninguém vai se indispor agora, vai falar besteira, porque não dá. Mas eu prefiro ignorar até as casas de aposta e focar e entender que Cabo Verde é uma seleção que está vindo bem, venceu o Bermudas e venceu a Sérvia há pouco tempo por 3-0 e vai jogar com alegria.
alegria que eu estou vendo nesse povo aqui. Os jogadores jogarem com alegria, se divertindo e fazendo o seu melhor. Assim, a Espanha é uma das melhores seleções do mundo, é difícil, mas vocês me ensinaram uma coisa aqui. Para o cabo-verdiano, nada é impossível. Então, vamos torcer para que isso aconteça, a vitória aconteça. E a mensagem deixada pelo jornalista resume o espírito da sua passagem pelo arquipélago. Faça o seu melhor, se entrega, se dedica, mas se divirta. A diversão, a leveza, fazer com alegria e com diversão, essa alma cabo-verdiana, bota no campo e se divirta. Sem pressão, se divirta, só se divirta, faz o seu melhor e se divirta. Porque não tem como você chegar depois, se você fizer o seu melhor e se divertir, quando chegar depois você não vai ficar se lamentando, porque você entregou tudo que você tinha com alegria. Então, que os jogadores possam fazer isso e a gente faça isso aqui também. No Mundial, onde os holofotes são globais, Cabo Verde surge como uma seleção estreante, mas também como uma história que o mundo está apenas a começar a descobrir, feita de identidade, emoção e inesperado. O nosso jornalista na Ilha do Maio, José Carlos Varela, também falou com Ivandro Monteiro, que é treinador e que está a destacar-se na Holanda como treinador, olheiro e agente desportivo, trabalhando diretamente na formação de jovens talentos. Ivandro quer criar uma escola de futebol na Ilha do Maio. Mister, e já tem algum outro jogador que já o treina, rapaz, que vou fazer que já vai para a seleção de Cabo Verde? Sim, assim, Malairo Boncarda, que veio para a seleção de Suriname, e Crescêncio Sommerfield, que veio para a seleção do holandesa, que é atacante direito, número 24. E para a seleção de Cabo Verde, para Tubarões Azuis, teve algum? Hélio Varela. Oh, yeah? Yeah. Okay. Hélio Varela estava comigo mês e tal atrás, na Holanda, treinar comigo. Sim. E mal que botou de agora, jogadores que vão fazer na seleção ou noutras equipas? Sim, hoje a Crescêncio Sommerfield, tudo aquele processo que acontece entre nós dois, que pai aquele homens, nossa, não chora. Não chora, se man sai naquele jornal da Holanda e fala na televisão da Holanda, não chora, aquele é algo sem dúvida, para mim, tinha coisas que acontecem comigo na minha vida. Então, eu coisas aqui boa aquele nosso trabalho, quem trabalha, nós dois, bota gente orgulho, nunca tem maneira, por exemplo, de explicar isso, só o que te sentir, para perceber naquele momento. Yeah. Eu tive naquele estágio de Holanda, tive lá com os jogadores, tudo que é jogador de holandês naquele estágio, tudo não estive lá, contente com o trabalho, aquele treinador performance, treinador de campo. Eu só colhemos bonito naquele equipamento de estágio de campo de seleção da Holanda. E tentou que eu sabia meu nome, mas que conheceu a mim. Mas eu sabia de Ivandro Monteiro. Yeah. Sim. E enquanto cabo-verdiano, não estou hoje presença de Tubarões Azuis na... É uma coisa que é um sonho de todo cabo-verdiano. Para o nosso país, por exemplo, lá, se eu hoje é uma coisa bonita. É uma coisa bonita, muita gente tem orgulho. Mas aí que não vai para trás, onde quem sabe. Bem certas pessoas com visão diferente, o Cabo Verde um pulo para frente. Você compreende? Se bem hoje 80%, 90% de alguém que está lá e pessoas que estão fora. Você compreende? Mas antes que tinha diferente, Cabo Verde sempre tinha aquele bem, cata bem. Aquele que só mostrou pessoas aqui, teve mudança. Mudança tem que ter. Tive mudança e eu botei coisas que mudam. É aquele que se está passando agora, ali na Maia. Você fala com um jogador ali que esteve 10 meninos junto com o mas que foi chamar um beijo para a seleção. Que ele é grandeza para o Claro. Não deixem de grandeza, não deixem de grandeza. E não deixem de grandeza. E ele 10 meninos estão comigo, você compreende? Um rapazinho educado, um rapazinho que não tenho certeza para a maioria está conseguir bem atingir essa carreira. Ele não é que é 7, ele é o último que conseguiu atingir. Ele foi o último. Mas Deus acompanha ele, não sei, mas um dia tinha também para a seleção de Cabo Verde, que eu não tenho certeza. Yeah. Tem mais outros jogadores que o treina que passa para a seleção de Cabo Verde? E eu só trabalho com Estupeira. Estupeira, eu tive algo com outro jogador que quer e pôs seu nome para mim, não vale a pena. Que mensagem você deixa para o Tubarões Azuis? A mensagem era para chegar lá para fazer para aquele máximo. Porque aquele que não tem força, não tem mar que é força, não tem montanha que é força, não tem sol. A nós um Atlântico se une, um Cabo Verde chega lá, mostra o que nós é. Aquele 10 ilhas, aquele Morabeza bonito, aquele Cabo Verdeano que é onde que vai estar colhido
bonito, para nos dar, mostrar ao mundo como a nossa pequenote, mas com qualidade, nós é grande, não participa de tudo que é bem para nós. Hoje não vai ser possível a entrada de Vítor Hugo Fortes, direto dos Estados Unidos da América, porque está em viagem para Atlanta, onde a nossa seleção defronta na próxima segunda-feira a equipa da Espanha. Mas vamos tentar ouvir o Vítor Hugo Fortes ainda no Jornal da Noite deste sábado. Seguimos com a breve Copa fora das quatro linhas e hoje destacamos a seleção da Inglaterra, que teve o seu equipamento roubado este sábado, e também a nossa seleção nacional de futebol, que subiu 2 posições no ranking da FIFA, passando a ocupar a posição 67. A Seleção Nacional de Cabo Verde subiu 2 posições e passa a 67ª posição no ranking mundial da FIFA, divulgado na passada quinta-feira. De acordo com as últimas atualizações, Cabo Verde soma 1.371,11 pontos numa classificação que é liderada pela Argentina, seguida da Espanha e da França. Enquadrado no grupo H, Cabo Verde terá pela frente no Mundial a Espanha, que ocupa a segunda posição do ranking mundial, o Uruguai, que é o 16º, e a Arábia Saudita, a 60ª posição. A seleção inglesa de futebol foi alvo de um furto de equipamentos de treino antes da sua chegada no Kansas City neste sábado, dia 13. De acordo com informações preliminares, veículos responsáveis pelo transporte de materiais foram arrombados, resultando de um desaparecimento de diversos itens, entre os quais bolas, chuteiras e equipamentos utilizados pela equipa. As autoridades locais iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias do incidente e identificar os responsáveis. Até o momento não há confirmação oficial sobre o valor total do material furtado e nem de eventuais suspeitos. O caso surge numa fase sensível de preparação na seleção inglesa, que se encontra nos Estados Unidos para compromissos relacionados com a Copa do Mundo, podendo obrigar a ajustes logísticos à última hora por parte da equipa técnica. O médio ganês Thomas Partey viu ser recusada a entrada no Canadá devido a acusações de violação e agressão sexual que enfrenta em Londres, ficando assim impedido de disputar o primeiro jogo da sua seleção no Mundial contra o Panamá. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 17 de junho, no BMO Field, em Toronto. Apesar de ter sido convocado para o torneio e ter viajado com a equipa para os Estados Unidos, onde a Gana estabeleceu a sua base de treinos em Rhode Island, o jogador de 32 anos não pôde atravessar a fronteira. A recusa de vista por parte das autoridades canadianas foi confirmada pela FIFA em comunicado enviado ao The Athletic. Recorda-se que o antigo jogador de Arsenal, atualmente do Villarreal, enfrenta um total de 7 acusações de violação e uma de agressão sexual. As primeiras 6 acusações relativas a 3 mulheres terão ocorrido entre 2021 e 2022, tendo o jogador ser declarado inocente. Posteriormente, em fevereiro deste ano, surgiram 2 novas acusações referente a uma 4ª mulher e a crimes que datam de 2020, das quais Partey também declarou ser inocente em abril. Conheça na nossa página a curiosidade de hoje as ferramentas que a Adidas está a colocar à disposição dos seus patrocinantes, inclusive a Espanha, que é o nosso primeiro rival, já na próxima segunda-feira, para diminuir os efeitos das altas temperaturas em campo durante esta Copa do Mundo.